Olá, meu nome é Thalisson Forte e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre as redes neurais residuais. Antes da gente tratar especificamente sobre essas redes neurais residuais, é importante que a gente entenda um pouco a motivação que deu origem para essa estrutura de aprendizado residual, ou seja, o porquê disso. Em redes neurais, é natural que ocorra o aumento do número de camadas de neurônios, ou seja, o aumento da profundidade da rede, buscando então uma melhora nos resultados ou então uma mitigação de erros. Mas conforme uma rede ela vai ganhando profundidade, a precisão ela pode acabar saturando e a gente pode encontrar um problema de degradação. Essa degradação ela não é causada por um overfitting, então a inserção de novas camadas e de novos neurônios elas vai acabar causando um maior erro de treinamento. Esse aumento na profundidade, então, ele ocasiona os problemas do gradiente de desaparecimento e também do gradiente de explosão. Então aqui a gente tem um gráfico de comparação da porcentagem de erro no treinamento e no teste de duas redes neurais. A rede em amarelo seria uma rede com 20 camadas e a rede em vermelho uma rede com 56 camadas. E aqui a gente percebe a porcentagem maior de erro na rede de 56 camadas, o que teoricamente deveria ser a rede que tem uma porcentagem de erro menor. E aqui, tanto no treino como no teste, essa rede ela obteve um número mais alto de porcentagem de erro. Mas bom, como que esse problema então ele acontece? Esse problema ele acontece durante a backpropagation. Após ter passado por todas as camadas, no final do processo, o erro ele é calculado. E aí acontece a retropropagação para que os pesos se ajustem para tentar reduzir esse erro. Esse processo de determinação do gradiente, de retropropagação, ele vai indo de camada em camada até que se alcance a primeira camada. Porém, o gradiente ele vai se tornando cada vez menor conforme ele vai atingindo a parte inicial da rede, porque os valores eles vão se multiplicando e quanto menor forem os valores, menor vai ser o número. E aí então a gente vai encontrar o problema de desaparecimento do gradiente. Pode existir também, pode ser também o problema de explosão do gradiente quando esses números são muito grandes, ou seja, vai haver uma multiplicação de valores muito grandes, e aí quem vai sofrer principalmente são as camadas iniciais. As camadas iniciais dessa rede, elas não vão conseguir aprender de uma forma eficaz, o treinamento ele não vai convergir e a precisão então vai começar ou a se degradar ou a saturar num determinado valor. E qual a solução então? E é então que surge a ideia das redes neurais residuais. A ideia é criada por esses 4 pesquisadores aí, que foram vencedores do ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge de 2015. A ideia aqui é criar blocos residuais, permitindo assim que a saída de uma camada ela possa ser levada diretamente para camadas posteriores através desse atalho aqui, que é chamado de conexão de salto. Então, mesmo se houver um gradiente de desaparecimento para as camadas de peso, a gente ainda sempre vai ter aquele valor do x que vem através dessa conexão de salto e a gente aqui continua com a identidade de x para transferir de volta para as camadas anteriores. Então aqui embaixo a gente vai ter aquela função de x, aquela função aplicada em x, mais a identidade de x. E isso tudo aqui baseado naquela hipótese de que é mais fácil otimizar um mapeamento residual do que otimizar um mapeamento original sem nenhuma referência, que é o caso se não existisse essa identidade de x aqui. Essas conexões de atalho, elas podem pular uma ou mais camadas. E elas simplesmente realizam um mapeamento das identidades e as suas saídas, elas são adicionadas às saídas das camadas empilhadas. Essas conexões de atalho, elas não vão adicionar nenhum tipo de parâmetro extra para realizar a computação
e também não vão aumentar a complexidade computacional. A rede ela pode continuar sendo treinada sem nenhum problema, sem que haja modificações. Porém, pode ser que exista um simples problema relacionado às dimensões. A dimensão de uma saída ela pode não ser a mesma dimensão da entrada de uma próxima camada, e isso precisa ser corrigido. E aqui, no trabalho, eles abordam 3 diferentes métodos para corrigir esse problema. O primeiro método é que o atalho ele vai simplesmente adicionar zeros para que consiga manter a mesma dimensão. Então é basicamente um preenchimento com zeros extras para aumentar a dimensão, e aqui nenhum parâmetro vai ser utilizado. A segunda forma é que existam atalhos de projeção. Aqui nessa imagem, esse atalho que está pontilhado, ele representa um atalho de projeção. Ou seja, esse atalho de projeção ele serviria para que somente seja utilizado para ajustar as dimensões. Ele não seria utilizado para enviar a identidade do valor anterior, como é feito aqui. Então ele tem um atalho simplesmente para ajustar as dimensões. E a terceira abordagem que é mencionada no trabalho é simplesmente de que todos os atalhos eles vão ser projeções. E aí sim vai precisar de muito mais parâmetros do que a abordagem anterior, que utiliza somente alguns atalhos de projeção aqui e não todos. Mas, ainda assim, como a rede ela é muito profunda, a complexidade de tempo é alta. E no paper, então, eles citam sobre uma técnica sugerida pela Network in Network e pela GoogleNet, que é uma técnica que eles adotam, que é o Bottleneck Design. Para realizar isso, eles adicionam camadas convolucionais de 1 por 1 no início e no final da rede. Porque essa conversão aqui ela pode acabar reduzindo o número de parâmetros e de conexões sem degradar tanto o desempenho de uma rede. Com essa técnica aqui, fica visível que as camadas elas vão acabar aumentando. Então, por exemplo, numa rede de 34 camadas, quando transformado, ela acaba se tornando uma rede de 50 camadas, mas que ao mesmo tempo ela vai tratar tanto o gargalo de complexidade quanto o gradiente de desaparecimento. Bom, aqui alguns resultados, aqui do lado esquerdo demonstrando uma rede neural simples e do lado direito uma rede residual. Aqui do lado esquerdo a gente percebe então, como lá no início, uma rede que possui mais camadas com uma porcentagem maior de erro do que uma rede com menos camadas. Aqui em vermelho é a rede com 34 camadas, em azul a rede com 18 camadas, mostrando aqui uma porcentagem de erro menor. Só que quando a gente passa a nossa visão para as redes residuais, o que a gente encontra é justamente o contrário. A rede com mais camadas, ela acaba sendo melhor do que a rede com menos camadas. Aqui, por exemplo, em vermelho a rede com 34 e em azul a rede com 18. A rede com 34 demonstrando uma porcentagem de erro menor. E então, aquele problema de gradiente de desaparecimento, ele acabou sendo resolvido utilizando o pulo de conexões. Aqui a gente percebe mais um resultado aqui para a rede simples, que eles chamam de rede plana, e para a rede residual. Aqui na rede simples e para a rede residual com 18 camadas, a gente não tem uma diferença tão perceptível, e isso acontece porque o problema do gradiente de desaparecimento ele não vai aparecer para uma rede rasa, para uma rede que ela é pequena. Só que com um aumento da quantidade de camadas, que é o caso de 34 camadas, ele já começa a aparecer um pouco mais, e é aí que a Residual Network trabalha diminuindo aí, então, os problemas, sendo mais fácil de otimizar e também desfrutando de mais ganhos de precisão com um aumento da profundidade da rede. Aqui são basicamente algumas referências que eu utilizei para esse trabalho. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais, esse primeiro link aqui leva para o artigo
que foi apresentado por eles, descrevendo tudo aqui que eu mencionei e muito mais especificidades e outras coisas das redes residuais. Espero que tenham gostado e até a próxima.